Meus queridos, este é o momento da exposição da Palavra do Senhor. As crianças até 10 anos vão acompanhar a Cristiane, vão acompanhar a Cris, elas ouvirão também a mensagem da Palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 2, Atos capítulo de número 2. Nós iniciamos no mês passado a exposição deste maravilhoso livro, da maravilhosa Palavra de Deus, da Palavra do Senhor da Bíblia, Atos capítulo 2. E no domingo passado nós fizemos a exposição até o verso 41. Então nós vamos hoje olhar para esse finalzinho do capítulo 2, um texto bastante conhecido. Eu acho que eu já preguei esse texto mais de 10 vezes. Essa passagem bem conhecida, versos 42 até o final do capítulo, até o verso 47. Atos 2, 42 a 47. Acompanhe com interesse, com reverência, a leitura da palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, esta é a Tua palavra, o alimento espiritual para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos instrua, nos corrija, nos encoraje, que o Senhor, ó Deus, faça o que nós precisamos que seja feito em nossas vidas através da exposição da Tua palavra. Por isso nós pedimos que, através do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, nos dê disposição, ó Deus, para ouvirmos, para compreendermos e praticarmos a Tua palavra. Senhor, ensina-nos a viver como igreja e ajuda-nos a vivermos como igreja do Senhor, para a Tua glória e para o bem do Teu povo, é que nós oramos gratos no nome precioso do Senhor da igreja, do cabeça da igreja, Jesus Cristo. Amém. Como algumas igrejas vivem coisas, praticam coisas estranhas nos cultos, no sermão passado, ao iniciar o capítulo de número 2, a partir do verso 14, eu iniciei o sermão falando como algumas igrejas pregam coisas tão estranhas, pregações tão estranhas. E hoje eu inicio esse sermão falando como algumas igrejas vivem de forma tão estranha. Quando eu digo igrejas, as igrejas que se denominam cristãs. Hoje é muito comum, irmãos, e tem sido cada vez mais comum as pessoas em busca das grandes igrejas, das mega igrejas, igrejas que vivem sem que as pessoas se conheçam. Igrejas grandes, igrejas onde você não conhece um ao outro. Não é incomum vermos nos nossos dias, mesmo dentro daquela que é chamada Igreja de Cristo, a indiferença. As pessoas não se conhecem, as pessoas nem se preocupam em conhecer umas às outras. Às vezes, as pessoas que estão ali, que você chega no culto, são pessoas que você nunca tinha visto, e quando você vai para um outro culto, outras pessoas. E isso não acontece apenas nas chamadas mega igrejas, que tem 1.000, 2.000, 3.000 membros. Isso também tem acontecido em igrejas menores, igrejas de 200 membros, 300 membros, como a nossa igreja, onde não há o cuidado mútuo, onde não há a verdadeira comunhão, onde não há também a perseverança, a firmeza naquilo que a Bíblia ensina. Pessoas que, mesmo se dizendo cristãs e membros de uma determinada igreja, vivem de qualquer jeito, fazem coisas que os ímpios fazem,
Tratam os seus negócios como aqueles que não amam ou não conhecem a Deus? Tratam uns aos outros, e às vezes isso dentro de casa, no relacionamento entre marido e mulher, como pessoas que não conhecem e não amam o Senhor. Então é gente que não vive de acordo com as Escrituras. Irmãos, infelizmente, isso não tem sido incomum no chamado evangelicalismo brasileiro ou mundial, e eu temo, meus irmãos, que talvez isso também aconteça entre nós. Indiferença, pessoas que nem se conhecem bem e nem se preocupam muito em conhecer, pessoas que não vivem no verdadeiro compartilhar, ajudando umas às outras, pessoas que não vivem de acordo com as Escrituras. E vejam, irmãos, não deve ser assim. Quando nós olhamos para o livro de Atos, que descreve, onde Lucas descreve o início da igreja cristã, não que a igreja iniciou ali, porque o povo de Deus do Antigo Testamento era a igreja do Senhor, mas a igreja nos moldes do Novo Testamento, como Lucas registra, nós temos aprendido lições preciosas de como deve ser o testemunho da igreja, como nós vimos no domingo passado, e hoje aprenderemos como deve ser a vida da igreja. Eu acho até, meus irmãos, que as pessoas da Sociedade Bíblica do Brasil que colocaram esse título aí em negrito foram muito felizes. Eles colocaram como viviam os convertidos. E de fato eu creio que os versos 42 a 47 nos ensinam como viviam os convertidos e como nós, Igreja do Senhor hoje, devemos viver. Ao olharmos, irmãos, para esses versículos da palavra que nós acabamos de ler, nós aprenderemos nesta noite que como Igreja do Senhor, nós devemos viver firmes na palavra do Senhor, vivendo em verdadeira comunhão, participando da ceia do Senhor e na dependência do Senhor através da oração. Em resumo, esta mensagem desta noite, como Igreja do Senhor, devemos viver firmes na palavra, firmes na comunhão, firmes no partir do pão e nas orações. E nós aprenderemos isso então em 4 partes. A primeira delas é: a Igreja do Senhor deve viver firme, perseverante na palavra do Senhor. Olhem novamente o que diz o verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos queridos, quando nós iniciamos esta série de Atos, nós olhamos lá no capítulo de número 1, que Jesus estava com seus discípulos, e ele havia passado com seus discípulos, os apóstolos, ali 40 dias depois que Jesus ressuscitou. Ele havia ensinado muitas coisas àqueles nossos irmãos. E então, no capítulo 1 de Atos, nós vimos Jesus dizendo algo que nós temos repetido ao longo de cada domingo nesta série. Jesus disse assim para eles no verso 8: vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E então, queridos, nós temos visto como a igreja deve viver como testemunha do Senhor. Aqueles nossos irmãos ouviram de Jesus que eles deveriam permanecer em Jerusalém para que eles recebessem o Espírito Santo. E foi o que eles fizeram. Eles viram Jesus subindo aos céus, está lá no capítulo 1 também, e os anjos disseram: olha, vocês estão olhando para ele subir, assim como vocês estão vendo ele subir, ele irá voltar. E aqueles nossos irmãos, na certeza de que Jesus vai voltar, e tendo ouvido sobre a promessa da descida do Espírito Santo, para capacitá-los para serem testemunhas, ali eles ficaram. Eles foram até Jerusalém e eles ficaram aguardando. Nós vimos isso ainda no capítulo 1, até que, conforme nós vimos no capítulo 2, houve o derramamento do Espírito sobre eles, sobre a igreja do Senhor, algo que só aconteceu ali, algo exclusivo, algo que não se repete, nem precisa, porque a igreja do Senhor então foi capacitada pelo Senhor através do Espírito Santo para que fosse a testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria e até os confins da terra. E no domingo passado, ao olhar a partir do verso de número 14, nós vimos Pedro começando a colocar em prática o que Jesus disse. Afinal, eles deveriam ser testemunha do Senhor
a começar em Jerusalém. Pedro então se levanta, meus irmãos, diante daquelas pessoas, e havia um grupo, eles estavam no cenáculo, cerca de 120 pessoas, mas ali no derramamento, houve o derramamento do Espírito Santo, e muitas pessoas que estavam em Jerusalém, por conta da festa de Pentecostes, eles viram o que havia acontecido, e Pedro se levanta, e Pedro explica o que havia acontecido, porque não era o caso que as pessoas aqueles nossos irmãos estivessem embriagados, como muitos pensavam. Pedro explicou que ali era o cumprimento da profecia lá de Joel. Então Pedro faz uma pregação, meus irmãos, onde nós aprendemos a respeito do testemunho da igreja do Senhor Jesus. É Pedro colocando em prática o que Jesus havia dito. E aí, quando chega no final deste sermão, diz no verso 37 que as pessoas ficaram muito comovidas e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: já que é assim, o que nós vamos fazer? Depois de Pedro pregar as Escrituras, Pedro anunciar a respeito de Cristo o Evangelho, porque o testemunho da igreja é a palavra, o testemunho da igreja é o Evangelho, é Cristo. Depois de Pedro falar da morte, da ressurreição de Cristo, as pessoas perguntaram: e agora, o que fazer? Nós entendemos a respeito de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo. Então Pedro responde no verso 38, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. E diz-nos as Escrituras, meus irmãos, que naquele dia, verso 44, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha que interessante, que crescimento rápido daquela igreja. Eles começaram com 12, depois passaram para 120, agora cerca de 3.000 pessoas, contando com 120, pouco mais de 3.000 pessoas ali. E agora, meus irmãos, nós lemos a partir do verso de número 42, como aqueles nossos irmãos viviam. E o verso 42 começa com a expressão "e perseveravam". Dr. Valdir Carvalho Luz, já falecido, na sua tradução literal, ele traduziu assim: persistindo constantemente. A expressão lá do grego, não preciso nem ficar citando palavras do grego aqui, mas a expressão, literalmente ela significa isso, persistindo constantemente. O termo ali está no presente e indica também continuidade. Aqueles nossos irmãos, no início da igreja cristã, eles persistiam de forma contínua. E aí nós vamos ver que na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que mostra essa expressão "e perseveravam", mostra que não foi apenas durante algum tempo, porque tem igrejas que vivem de modismos e vivem de coisas que passageiras, e num tempo estão firmes numa coisa, depois surge outra, e depois surge outra. Não, meus irmãos, ao falar sobre como eles permaneciam na palavra, na comunhão, no partir do pão, na ceia e nas orações, Lucas usa essa expressão, eles ficaram firmes. A Nova Versão Transformadora traduziu da seguinte forma: todos se dedicavam de coração. Aqueles nossos irmãos estavam num compromisso, nós poderíamos traduzir assim, algo que se tornou o hábito daquelas pessoas, virou o padrão da vida deles, eles se devotavam nisso, em 4 coisas. A primeira delas eu disse há pouco, como diz aqui o texto, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos queridos, como isso é importante e tem sido deixado de lado, esquecido ou mesmo desprezado. Aqueles nossos irmãos, parte deles haviam experimentado algo maravilhoso e que foi de fato único, o derramamento do Espírito Santo capacitador para o testemunho. E nos diz o texto que ouviu-se um som como de um vento impetuoso, e labaredas como de línguas de fogo, e eles experimentaram aquilo, mas eles não ficaram, meus irmãos, simplesmente buscando mais daquilo. Depois de capacitados pelo Senhor, eles procuraram ficar firmes nos ensinos dos apóstolos. Então, eles começaram a se dedicar de coração, como traduz a Nova Versão Transformadora, ao ensino dos apóstolos. O que significa aqui, meus irmãos, na doutrina dos apóstolos? Significa aquilo que os apóstolos estavam ensinando, que eles aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram que no primeiro sermão eu disse que Atos
o cerne do livro de Atos é a obra de Jesus que continua. Porque Jesus subiu aos céus, é verdade, mas ele não deixou de agir. Jesus subiu aos céus, mas a sua igreja, o seu corpo continua aqui, o corpo de Cristo é a igreja. Jesus subiu aos céus, mas ele continua agindo, ele continua transformando, ele continua salvando, ele continua sustentando a sua igreja. E ele faz isso, meus irmãos, através do Espírito Santo. A obra do Senhor Jesus continua, e Jesus continua ensinando. E como é que Jesus continua ensinando? O autor aos Hebreus escreve que, tendo Deus antes, no passado, outrora falado aos pais pelos profetas, ele diz hoje, ele nos fala em Jesus, através do seu Filho. Queridos irmãos, Jesus continua a ensinar a sua igreja, não estando aqui presencialmente, mas através da sua palavra. Jesus ensinou aos apóstolos, os apóstolos aprenderam, e os apóstolos ensinaram e escreveram alguns dos livros que nós temos do Novo Testamento, e aquilo que eles ensinaram, que para nós está aqui, e está em Atos dos Apóstolos, está nas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, esses ensinamentos, meus irmãos, continuam para nós hoje. E aqueles nossos irmãos do início da igreja cristã, da igreja primitiva, eles ficaram firmes não no emocionalismo, como é tão comum nos dias de hoje, não no que eles simplesmente achavam que deveria ser, naquilo das suas experiências ou seus desejos e sonhos, como tem acontecido também nos dias de hoje. A palavra do Senhor, Lucas 6 diz que eles se dedicavam de coração, eles perseveravam, eles persistiam constantemente na doutrina dos apóstolos, naquilo, queridos, que eles ouviam de Paulo, naquilo que eles ouviam de Pedro, naquilo que eles ouviam dos demais apóstolos, naquilo que Jesus havia ensinado aos seus apóstolos. Eles perseveravam nos ensinos de Jesus através dos apóstolos. Sabe por que isso é importante, irmãos? Porque tem gente que pensa o seguinte: o que importa, eu já ouvi isso algumas vezes, aliás, muitas vezes, graças a Deus isso não é tão comum na nossa igreja, no meio reformado, mas muita gente dizendo o seguinte: o que importa não é doutrina, o que importa é experiência com Jesus. Aí eu pergunto, como pode haver experiência com Jesus sem a palavra de Jesus? Eu quero mais de Jesus, eu não quero saber de doutrina, não, eu não quero saber de ficar estudando a Bíblia, não, eu quero mais de Jesus. Bom, como a pessoa pode receber mais de Jesus desprezando a palavra que testifica de Jesus? Como a pessoa pode ter mais de Cristo, mais de um relacionamento com o Senhor, se despreza a palavra do próprio Senhor, os ensinos do Senhor? Não, ela não terá mais do Senhor. Não é incomum, infelizmente, as pessoas dizerem o que importa é experiência e não... E há igrejas que chegam ao ponto de dizer o seguinte, interpretam completamente equivocadamente o texto que diz que a letra mata e o espírito vivifica, dizendo, isso aqui, ficar estudando a Bíblia, não, isso não deve ser feito. Devemos buscar ao Senhor. Irmãos, Deus se revelou e Jesus ensinou aos seus apóstolos e os apóstolos ensinaram à igreja e Deus preservou esses ensinos para nós aqui nesta palavra, para que pudéssemos aprender mais de Cristo, para que pudéssemos assim ter um relacionamento maior com o Senhor, para que pudéssemos viver conforme a vontade do Senhor, para que pudéssemos glorificar ao Senhor, para que pudéssemos ser feitos mais parecidos com Cristo. Queridos irmãos, a igreja do Senhor, nos dias ali do início da igreja primitiva, eles viviam se dedicando de coração, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe por quê, queridos, nós insistimos com o ensino das Escrituras? E pela manhã, em nossa assembleia, eu falava sobre isso. É porque nós entendemos que a palavra do Senhor é fundamental. É por isso que no culto nós dedicamos o que nós cantamos àquilo que está baseado nas Escrituras. Os hinos, os cânticos que nós cantamos tem que ter base nas Escrituras. Aquilo que nós fazemos, a forma de culto, o que nós realizamos no culto, tem que ter base nas Escrituras. Aquilo que nós pregamos tem que ser a própria Escritura. Nós não ficamos contando experiências pessoais,
testemunhos, porque nós entendemos que são coisas subjetivas. O que de fato é objetivo, o que é inspirado, não são as minhas experiências pessoais, a palavra do Senhor. Nós devemos aprender com aqueles nossos irmãos, e vejam, não pensem que aquela era uma igreja perfeita, que não era uma igreja perfeita. Ela está servindo como modelo, mas não porque era uma igreja perfeita, porque o Senhor estava agindo naquela igreja, através daquela igreja. Por isso nós aprendemos com aqueles irmãos, com aqueles nossos irmãos do passado, a importância de perseverarmos, a importância de nos dedicarmos de coração ao ensino, à doutrina dos apóstolos, que é o ensino de Jesus, que é o que nós temos registrado aqui. Eu já vi gente dizendo o seguinte: eu queria tanto ouvir do próprio Jesus os seus ensinos. Leia a Bíblia. Eu queria tanto poder ouvir Pedro, Paulo, João, eu queria ouvir os apóstolos ensinando. Leia a Bíblia. Queridos, nós temos aqui os ensinos de Jesus através dos apóstolos, que eles aprenderam dos apóstolos. Por que é então que nós deixamos esse livro tantas vezes fechado? E seguimos por vezes o nosso coração, seguimos o que um ou outro fala e desprezamos a doutrina dos apóstolos. Então essa história de que a doutrina não é importante é uma falácia. A Bíblia, então nunca diga que a doutrina não é importante e que a experiência com o Senhor é que realmente conta. A doutrina é básica para uma experiência correta com Jesus. A doutrina que não é aplicada à vida pode ser devastadora, mas a experiência sem doutrina causará naufrágio espiritual. Essa é a primeira lição para nós. Devemos, como igreja do Senhor, perseverar na doutrina dos apóstolos. Agora, como nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos se não lemos a Bíblia? Se a Bíblia não é pregada, se a Bíblia não é ensinada, nós precisamos nos dedicar ao ensino, à leitura, ao aprendizado das Escrituras. Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, você deve conhecer a história, lá no século XVI, em 1517 ele fixa nas portas da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, algo que chamou a atenção de Lutero, quando ele conhecia, ele tinha um privilégio que a maioria das pessoas não tinha, que era de conhecer latim. Então ele conseguia ler as escrituras que tinham a tradução no latim. Ele conhecia também grego e hebraico, e ele podia ler o Antigo e o Novo Testamento nas línguas originais, coisa que a maior parte das pessoas não podia fazer. E quando Lutero compreende a graça do Senhor, a salvação pela fé em Cristo, e Lutero entende que as pessoas precisavam ouvir sobre isso, e que as pessoas tinham que ter acesso à palavra do Senhor, o que ele faz? Ele passa a traduzir a Bíblia, e ele tem ajuda para isso. Ele tinha pessoas que conheciam ainda mais as línguas originais que ele, e então há a tradução que Lutero faz da Bíblia para a língua do povo, para o alemão, né? Ali, a qual Lutero fazia parte, né? Do povo alemão. E com isso, na providência de Deus, surgiu a imprensa ali com Gutenberg, e então muitas cópias puderam ser feitas, muitas Bíblias puderam ser impressas, e Lutero e outras pessoas começaram a ensinar o povo a ler e escrever, coisa que eles também não sabiam. Daí, meus irmãos, dizer que a Reforma Protestante foi um marco no desenvolvimento também cultural, no desenvolvimento do ensino e tecnológico nos países em que a Reforma aconteceu, porque as pessoas começaram a aprender a ler e escrever. Mas mais importante do que o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da educação, a importância do fato de que o povo começou a ter acesso a doutrina dos apóstolos. As pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus, conseguiam agora ler na própria língua, aprenderam a ler e podiam ler na própria língua a palavra do Senhor. Que bendito privilégio é esse, não é verdade? E nós? Você sabe ler, não sabe? Você tem Bíblia na sua casa, não tem? Talvez você tenha muitas Bíblias. Temos a Bíblia revista e atualizada, alguns têm a corrigida, temos agora a Nova Almeida atualizada, alguns têm a Bíblia, aquele Novo Testamento com salmos e hinos que os Gideões Internacionais distribuem. Alguns de vocês talvez tenham Bíblia de estudo, alguns têm a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do empresário, e tantas versões, nova tradução na linguagem de hoje, nova versão transformadora. E quantas vezes não nos dedicamos à leitura, ao aprendizado da palavra? Há igrejas em que a escola dominical ensina
curso de informática, inglês e tantas coisas. Há salinhas de crianças onde até desenho da Disney é passado. Mas não se ensina a palavra do Senhor. Há cultos em que muitas coisas são pregadas. E hoje em dia mensagens de autoajuda e stand-up gospel e tanta coisa. Mas a palavra do Senhor não tem sido ensinada. Há muitos lares onde muitas coisas são seguidas, mas não a palavra do Senhor. Mas nós aprendemos que aqueles nossos irmãos se dedicavam de coração, perseveravam na palavra do Senhor, no ensino de Jesus, que era o ensino que estava sendo passado pelos apóstolos, ensino que nós temos em nossas mãos hoje. Queridos, aprendamos e vivamos isso. Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, como igreja na pregação, no ensino aqui, mas dentro dos nossos lares. Maridos perseverando na doutrina dos apóstolos, na forma como tratam a esposa. Esposas que perseveram na doutrina dos apóstolos, na forma como lidam com o seu casamento. Pais que perseveram na doutrina dos apóstolos, criando seus filhos conforme a palavra do Senhor. Filhos que honram, respeitam os seus pais de acordo com a palavra do Senhor. Empresários que conduzem seus negócios de acordo com a palavra do Senhor. Empregados que servem como servindo a Cristo de acordo com a palavra do Senhor. E por aí vai, meus irmãos. Perseverar na doutrina dos apóstolos significa levar em consideração a Deus através da sua palavra, tendo a palavra de Deus como nossa única regra de fé. E o quê? Prática. Essa é a primeira lição. Mas há uma segunda lição para nós aqui. E a segunda lição que nós aprendemos é que, além daqueles nossos irmãos da igreja primitiva, viverem de forma dedicada, perseverando, se dedicando de coração à doutrina dos apóstolos, eles também se dedicavam de coração na comunhão. Olhem comigo novamente, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A palavra original aí é koinonia. E eu não gosto muito de ficar citando os termos gregos, mas eu estou citando esse, porque um professor de grego, de exegese do Novo Testamento, reverendo João Paulo, é muito amigo do reverendo Wellington, aliás, reverendo Wellington que está substituindo o reverendo Cleiton lá em Louveira. E o reverendo João Paulo, ele defende a tese de que não deveria ter sido traduzido esta palavra, deveria ter ficado koinonia, porque essa palavra, ela é tão rica no significado, que quando nós traduzimos por comunhão, nós podemos perder de vista o significado dessa palavra. Às vezes, quando nós ouvimos a palavra comunhão, passa pela nossa cabeça a ideia de estar juntos. Olha, comunhão é estar juntos. Bem, tem gente que está junto com a outra, tem pessoas que ficam juntas e não têm comunhão, pessoas que trabalham juntas e não têm comunhão, pessoas que moram sob o mesmo teto, debaixo do mesmo teto, e não tem comunhão. Casais que dormem na mesma cama e não têm comunhão. A ideia aqui, a expressão koinonia, vai muito além de estar juntos. Envolve sim o estar juntos, envolve a presença física, mas vai além. Porque como eu disse, é possível você estar junto e não ter comunhão. Aqui a ideia envolve também o compartilhar. Koinonia significa estar juntos compartilhando. Compartilhar é você partilhar com. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi instituída pelo Senhor Jesus para que, como corpo de Cristo e membros uns dos outros, possamos compartilhar. Compartilhar, queridos, da nossa vida, compartilhar do que temos, compartilhar os dons que Deus nos deu. Por isso Paulo escreve que devemos aconselhar uns aos outros, carregar, levar as cargas uns dos outros, confessar os pecados uns aos outros, a ideia de você partilhar até as suas lutas. A ideia é que devemos orar uns pelos outros, que devemos, queridos, considerar uns aos outros em honra. E quando entramos nesse assunto mutualidade cristã, eu nem anotei aqui tudo, estou citando aqui o que eu estou lembrando, mas há muitos ensinamentos na palavra do Senhor sobre este compartilhar. Aqueles nossos irmãos, e é um grande aprendizado isso para nós, eles se dedicavam de coração não somente à palavra do Senhor, aos ensinos de Cristo que os apóstolos ensinavam, mas também eles se dedicavam de coração ao compartilhar. E se você olhar na sequência, você
perceberá o que era esta comunhão, o que era este compartilhar. Vejam comigo no verso 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos e todos os que criam, verso 44, estavam juntos. Percebam, irmãos, que a ideia de comunhão tem a ver, sim, com estar juntos. Eu percebo o quanto nós perdemos e sofremos na época da pandemia. Eu me lembro quantos e quantos domingos víamos aqui ao salão do lado, quando estávamos proibidos de abrir a igreja para culto, e vinha eu, Magno, para a transmissão, reverendo Cleiton para conduzir os cânticos, os hinos e por vezes pregar, alguns diáconos e às vezes alguns presbíteros e às vezes alguns irmãos. Éramos um grupo pequeno e passamos quase um ano, esse grupo pequeno, ensinando, pregando, sem deixar de ensinar a palavra do Senhor. Mas como foi difícil, irmãos. E eu me lembro a emoção que foi quando nós pudemos retornar e eu pude rever os irmãos e prestar culto a Deus junto com os irmãos e poder estar com os irmãos e poder abraçar os irmãos e poder visitar os irmãos e ser visitado. Que bênção que é, porque, irmãos, nós não fomos criados para vivermos solitários, nós não fomos criados para servirmos a Deus sozinhos. Essa semana eu li a seguinte frase: eu não me afastei de Deus, eu só me afastei da igreja. Eu estou afastado da igreja, de Deus não. Aí embaixo estava escrito assim: a maior fake news. Não há como você estar afastado da igreja e não estar afastado de Deus. Eu digo isso não num caso de saúde ou como nós vivemos na pandemia, mas quando a pessoa deliberadamente fala assim: eu não preciso de igreja, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de relacionamento, eu só quero saber de Deus. Não, você não quer saber de Deus, porque se nós queremos saber de Deus, nós vamos querer viver de acordo com o que Deus planejou para a nossa vida. E o Senhor não instituiu a igreja por acaso, é porque o Senhor tem um propósito, que vivamos como servos do Senhor, compartilhando. Daí nós vemos no verso 44 que os que criam estavam juntos. Nós precisamos estar juntos. Estar juntos é bênção para o povo de Deus. Estar juntos faz diferença para nós. Cantar ao Senhor, adorar ao Senhor juntos é uma bênção. Estarmos juntos ouvindo a palavra do Senhor, compartilhando dos dons, é bênção. E vejam o que diz a continuação do verso 44. Tinham tudo em comum. Comunhão não tem apenas a ver com estar juntos. Tem gente que está junto num clube, tem gente que está junto por causa de um time de futebol, tem gente que está junto por causa de um trabalho, de um serviço. Mas a ideia aqui de ter tudo em comum, ter os mesmos propósitos de vida, não significa os gostos pessoais, mas significa propósito de vida. Eles tinham como propósito ser testemunhas do Senhor, eles tinham como propósito anunciar a Cristo, eles tinham como propósito viver satisfeitos no próprio Deus, tendo alegria e segurança em Cristo, como cantamos no início desse culto. Eles tinham tudo em comum. Compartilhar envolve, como nós lemos no verso de número 45, o cuidado mútuo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Opa, pastor, espera aí. Quer dizer que eu tenho que vender o que eu tenho para compartilhar com o meu irmão? Não, significa que quando há necessidade no meio do povo de Deus, nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance para suprir as necessidades. E vejam, em nenhum lugar diz que o povo de Deus deve resolver o problema da pobreza no mundo. O texto não diz que eles vendiam as propriedades e bens para socorrer a qualquer pessoa. No Antigo Testamento nós vemos como o povo de Deus se cuidava o povo, mas não diz, por exemplo, que eles faziam campanha para auxiliar os assírios, para auxiliar os babilônicos, para auxiliar os egípcios, não. E aqui no Novo Testamento não diz que eles vendiam para ajudar as pessoas de forma geral. Nós não fomos chamados para isso. O que diz é que no meio do povo de Deus, ninguém ficava desassistido. E se fosse necessário, como aconteceu naqueles dias, pessoas vendiam aquilo que eles tinham a mais para poder socorrer os que estavam necessitados. Bem, hoje você não precisa fazer isso. Graças a Deus pela contribuição, como nós vimos na Assembleia Geral hoje, pela contribuição nos dízimos e ofertas, a igreja tem podido assistir as pessoas, para que ninguém no corpo de Cristo, na igreja local, passe necessidade. E o Senhor nos tem abençoado de tal forma, que nós temos podido até ajudar os de fora,
Por vezes pessoas passam pedindo ajuda, pessoas que nós não conhecemos e nós temos podido ajudar também, sem deixar, primeiramente, de socorrer aos domésticos da fé, como nos ensina a palavra do Senhor. Queridos, então não é que nós devemos vender o que nós temos, não. Ali foi algo também, naquela época, eles entendiam que Jesus estava para voltar naqueles dias, então há continuidade e descontinuidade. E o que o texto está ensinando, que comunhão envolve o cuidar uns dos outros. Se nós vemos, e a palavra do Senhor ensina isso, se nós dizemos que somos do Senhor e vemos um irmão passando necessidade e podemos e não ajudamos, nós de fato não estamos demonstrando que somos do Senhor e amamos ao Senhor. No meio do povo do Senhor deve haver comunhão, que envolve estar juntos, envolve igualdade de propósito, envolve cuidado mútuo. Então, queridos, nós precisamos viver essa koinonia, esse compartilhar do nosso tempo, compartilhar dos nossos dons, compartilhar daquilo que temos, para que todos sejam edificados e supridos no corpo de Cristo. Queridos, uma terceira lição para nós aqui. Aqueles nossos irmãos viviam dedicados, de coração, perseverando na doutrina dos apóstolos, que é a palavra do Senhor, na comunhão, que envolve estar juntos, envolve compartilhar. Mas em terceiro lugar, diz-nos ainda o verso de número 42, que eles perseveravam no partir do pão. Irmãos, a expressão aqui, perseverar no partir do pão, há muita discussão entre os estudiosos, principalmente da língua grega, no que significa esse partir do pão, se é o mesmo partir do pão que aparece mais à frente, lá no verso de número 46, que diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com singeleza e alegria e singeleza de coração. Isso tem a ver também com a comunhão. Muito provavelmente o partir do pão no verso 42 não é o mesmo partir do pão no verso 46. Porque no verso 42, na língua grega, há um artigo definido, o partir do pão, que não aparece aqui na nossa tradução, significando que, muito provavelmente, o partir do pão era a mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Eles perseveravam, e eu preguei esse texto há cerca de um ano aqui na igreja, e eu foquei isso, e é interessante, cada vez que eu prego essa passagem, eu vejo coisas do texto que vão enriquecendo, e nunca um sermão é igual ao outro, ainda que não deva se contradizer. Mas eu foquei no ano passado, tem esse sermão também no YouTube, nos meios de graça. Aqueles nossos irmãos viviam perseverantes no que nós podemos chamar de meios de graça, sacramentos. O que é a ceia do Senhor se não um sacramento? O que é um sacramento? Talvez você esteja se perguntando. Um sacramento é uma ordenança que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Quantos sacramentos o Senhor nos deixou? Cuidado, se você vem da igreja católica, você vai correr o risco de dizer vários, né? No catolicismo apostólico romano, extrema-unção, casamento e várias outras coisas são sacramentos. Nós entendemos que apenas 2 sacramentos o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Quais são? A ceia do Senhor e o batismo, que substituíram os 2 sacramentos do Antigo Testamento. Os irmãos se lembram quais eram os sacramentos do Antigo Testamento? A Páscoa e a circuncisão. Para alguém fazer parte do povo da aliança, precisava ser circuncidado. É claro, isso representativamente através dos meninos e dos homens. O corte do prepúcio masculino. Então, a marca de que a pessoa fazia parte da entrada no povo da aliança era a circuncisão. Jesus Cristo substituiu pelo quê? O batismo. O batismo é a marca de que a pessoa faz parte do povo de Deus, da igreja. O batismo, que é o derramar de águas, na pessoa, da água na pessoa. Mas o segundo sacramento no Antigo Testamento, que era a Páscoa, foi substituído pela ceia do Senhor. Jesus Cristo, ao adentrar em Jerusalém, montado naquele jumentinho emprestado, Jesus sabia que estava entrando em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e que ele seria o cordeiro que seria imolado. Ele era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda a Páscoa do Antigo Testamento apontava para Cristo, para o que Jesus faria na cruz do Calvário. E Jesus institui a ceia do Senhor. Ao se reunir com os seus
discípulos ali no cenáculo, Jesus parte o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Jesus, queridos, institui a ceia do Senhor na Páscoa, mostrando que Ele era o Cordeiro Pascal. O que a igreja do Senhor Jesus celebra hoje não é a Páscoa, não é a Páscoa do Antigo Testamento, essa é uma festa judaica. O que nós celebramos hoje continuamente, como faremos daqui a pouco, é a ceia do Senhor. Aqueles nossos irmãos da igreja primitiva perseveravam, se dedicavam de coração à ceia do Senhor. Por quê? Porque, meus irmãos, para nós, a ceia do Senhor é muito mais do que um memorial. Não é que nós fazemos um teatrinho aqui, e nós temos, inclusive, pedido que as crianças assistam. Geralmente eles descem para assistir, porque nós entendemos, irmãos, que não é uma mera representação, mas é uma representação importante que serve de aprendizado. Mas nós cremos, queridos, diferente de alguns irmãos nossos, que a ceia do Senhor não é um mero memorial. Que quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós não estamos apenas relembrando o sacrifício de Cristo, algo que é muito importante, mas nós cremos que o Senhor Jesus se faz presente espiritualmente. E somos alimentados espiritualmente. A ceia do Senhor é um sacramento e nós entendemos que é um meio de graça. O que é um meio de graça? É uma forma que o Senhor usa para nos abençoar, para nos edificar, para nos santificar, para nos fortalecer. Quando nós participamos da ceia do Senhor, como faremos daqui a pouco, nós estamos sendo alimentados espiritualmente através do Espírito do Senhor. Por isso, para nós, povo de Deus, participar da ceia do Senhor é muito importante. Por isso nós não podemos negligenciar a participação na ceia do Senhor, porque é um meio de graça, é um meio em que o Senhor nos fortalece e santifica, é um meio em que o Senhor fortalece a sua igreja. É por isso que a igreja do Senhor deve perseverar firme no partir do pão. E, por último, queridos, encerrando, a última lição que nós aprendemos aqui neste texto, é que aqueles nossos irmãos do passado e nós, igreja do Senhor hoje, devemos perseverar também nas orações. Verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Significa que aqueles nossos irmãos, e era o início da igreja, ainda eles se reuniam na sinagoga, certamente era separado um local para eles se reunir, e eles observavam também, e eles se reuniam diariamente, e eles estavam sempre ali reunidos para orar. Por que, irmãos queridos, a perseverança na oração é tão importante para o povo de Deus? Porque orar significa buscar ao Senhor. Enquanto lemos a Bíblia, é o Senhor falando conosco. E quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. Orar significa colocar a nossa vida diante do Senhor. Orar significa nós reconhecermos que dependemos completamente do Senhor. A oração é uma grande bênção, porque é um meio em que nós podemos colocar diante do Senhor, como escreve Pedro, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. É um meio em que nós temos, como Paulo escreve lá em Filipenses 4, de lutarmos contra a ansiedade, porque Paulo diz: não andem ansiosos, preocupados por coisa alguma. Coloquem tudo diante de Deus através de orações e súplicas com ações de graças. Orar significa reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, Jesus ensina a orar. Ele diz: e quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E Jesus, depois de nos ensinar a buscar aquilo que é a vontade do Senhor, glorificando ao Senhor, Ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. E quando Jesus nos ensina a orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é porque o Senhor não saiba, não conheça as nossas necessidades, mas é porque nós precisamos reconhecer que nós dependemos em tudo do Senhor. E não é pelo nosso esforço, não é pela nossa capacitação que temos alguma coisa, mas é pela graça e bondade do Senhor. Queridos, devemos perseverar
em oração, como os nossos irmãos da igreja primitiva, porque nós dependemos inteiramente do Senhor e nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Aqueles nossos irmãos, mesmo entendendo que haviam sido capacitados pelo Senhor através do derramamento do Espírito Santo, eles perseveravam na palavra do Senhor, eles perseveravam na comunhão, no partilhar, no compartilhar, eles perseveravam nos meios de graça, como é o caso da ceia do Senhor e também da oração, porque eles entendiam que dependiam inteiramente do Senhor e nós também. Irmãos queridos, nesta noite nós aprendemos a olhar, aprendemos olhando para Atos 2 a partir do verso 42, que nós precisamos nos dedicar de coração à palavra do Senhor, ao compartilhar em comunhão, na palavra do Senhor também através da ceia do Senhor e também através da oração. E sabe o que nós precisamos para isso? Olha o que diz o verso de número 43, em cada alma havia temor. Nós precisamos do santo temor do Senhor. Nós precisamos entender quem é Deus e quem nós somos. Nós precisamos levar Deus a sério, para que possamos levar a palavra do Senhor a sério, para que possamos levar a comunhão, compartilhar a sério, para que possamos levar a mesa do Senhor, a ceia do Senhor a sério, para que possamos levar a vida de oração a sério. Que Deus nos ajude, queridos, nos dando do temor do Senhor, para que possamos experimentar o resultado disso. Olha o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante notar, meus irmãos, que naqueles dias o Senhor abençoou grandemente a sua igreja. Não pensem que a igreja do Senhor foi uma igreja perfeita ou sem problemas. Uma época em que houve grande perseguição. Foi aquela época da igreja primitiva, mas foi a época em que a igreja mais se desenvolveu. Eles começaram, um grupo pequeno, 12 pessoas, passou para 120, de um dia para o outro, 3.000 pessoas, e a igreja só foi crescendo, como nós aprenderemos nos próximos sermões. Eles experimentaram a simpatia do povo no sentido não da aprovação das pessoas, mas de poderem dar um bom testemunho. Eles experimentaram aquela experiência dos de fora olhar e ver como Deus os tem abençoado, como eles se amam, como eles são abençoados pelo Senhor. Eu creio, queridos, que esse é o desejo do nosso coração. Experimentar o crescimento espiritual, o crescimento numérico, experimentar o bom testemunho dos de fora falando de como Deus nos ama e como nós nos amamos. Então, queridos, vamos pedir a graça do Senhor para que perseveremos na sua palavra, a graça do Senhor para que perseveremos na comunhão, a graça do Senhor para que perseveremos nas orações, a graça do Senhor para que perseveremos na ceia do Senhor, no partir do pão, e também no partir do pão nas refeições diárias, como diz o verso 46, vivendo em comunhão.